Olá, senhores! Estamos de volta aqui falando da teoria clássica da administração, né? Lembrando que temos muita coisa em comum na teoria clássica e a teoria científica da administração, principalmente as características, as vantagens que são muito peculiares a essa abordagem, porque é uma abordagem inicial dos estudos da administração como ciência. Lembrando a vocês, a teoria clássica e a teoria científica, elas formam a abordagem clássica da administração. Nós vimos alguns princípios, né? Fayol, ele tem muita coisa parecida com Taylor, ou seja, muitas das características, das peculiaridades da teoria de Fayol, elas se interligam com a teoria de Taylor, por isso que as duas são abordagem clássica, no início dos estudos da administração. E agora, por fim, nós vamos falar as críticas, né? Nós vamos ver aqui algumas críticas em relação à abordagem clássica. Pessoal, lembrando, apesar dessas críticas elas estarem dentro da teoria clássica, como eu coloco no slide para vocês, as críticas em relação à abordagem clássica, ou seja, críticas em relação a essas duas teorias. Vamos lá, então? Passando aí para a nossa crítica da teoria, mas aqui você pode corrigir, da abordagem clássica. Primeiro, uma teoria muito simplificada, né, da organização formal. É muito simples você tratar essa abordagem como tendo tudo em termos lógicos, rígidos, formais, abstratos, e você não olha esse lado aqui, ó, psicológico e social, que eu costumo chamar do psicossocial. Você não tem um olhar para o psicológico do indivíduo, como esse indivíduo ele é tratado em sociedade, como ele está se comportando. Então você tem uma abordagem muito simplificada. Por quê? Porque essa abordagem ela vê, o indivíduo não está produzindo, é porque ele é vadio, ele é preguiçoso, ele é negligente. Não, às vezes ele está numa fase ruim da vida dele e simplesmente naquela semana ele não produziu e foi a primeira semana de trabalho dele, é ali que ele vai ser mandado embora. Então você tem uma abordagem clássica muito simplista, não olhando essas peculiaridades do indivíduo enquanto membro de uma sociedade. É uma abordagem muito prescritiva, eu coloco aqui para vocês, uma abordagem muito prescritiva, muito normativa da estrutura da organização, ou seja, onde você busca máxima eficiência preocupando apenas com a regra do jogo. Então você não tem um olhar ali mais social para o indivíduo, para a sociedade ou para o momento que a empresa está passando. A segunda foi a ausência de trabalhos experimentais. Veja bem, tudo que você faz dentro de ciência, você deve ter experimentos, pessoal. Senão fica no achismo. Imagina para vocês, fica muito no achismo. Um exemplo que eu gosto de dar é o próprio Instituto, né, no Campo Centro Serrano. O Instituto ele veio para a região, porém teve uma pesquisa de demanda na região. Qual tipo de curso nós vamos ali instalar, né? A abordagem que nós vamos ter em relação à região, o que a região quer, o que precisa, né? O que os moradores estão precisando de uma qualificação aqui. Então você tem uma pesquisa de demanda, ou seja, uma pesquisa do que aquilo vai proporcionar de melhor para a região. Mesma coisa a teoria. A abordagem clássica ela não teve, pessoal, esses trabalhos experimentais que são tão importantes para comprovar uma teoria. Por quê? A teoria ela só é comprovada com base em estudos experimentais, senão vira achismo, beleza? O extremo racionalismo, ou seja, lembra da ORT, Organização Racional do Trabalho, tudo é de maneira muito superficial e as verdades são absolutas. É o que eu falei para vocês. Se não tem ciência, se não tem teoria, fica tudo no achismo e a verdade fica absoluta. E a parte de descrever as práticas trabalhistas, será que todo mundo trabalha da mesma forma? Ou seja, eu vou descrever um tipo de trabalho e todos os trabalhadores vão ter que seguir aquilo daquela forma.
Então é meio complicado quando nós falamos nessas ideias prescritivas e normativas da teoria clássica. E por fim, por fim não, mas por fim mesmo, a teoria da máquina. Por quê? A teoria da máquina, pessoal, ela é uma teoria, igual nós observamos, onde o operário ele fica muito mecânico, O operário mecânico ele vai executar tudo aquilo que lhe foi mandado, que lhe foi enviado, e ele vai fazer conforme foi pré-programado para ele fazer. E aí você tira dele o que? Principal que tem o ser humano, A capacidade principal do ser humano, que é a capacidade intelectiva, a capacidade de pensar, Na abordagem clássica você tem a ausência desse fator intelectual, o que nas próximas abordagens, nas próximas teorias, deveria ser levado em conta, ou seja, como que esse funcionário pensa, o que ele acha, qual que é o entendimento dele sobre o trabalho, e isso não foi abordado na teoria clássica, na abordagem clássica, por isso que tem essa apreciação crítica da teoria. E assim nós ficamos com as apreciações críticas da teoria clássica, que é tão importante. Na verdade aqui não é a teoria, é da abordagem clássica. É tão importante nós entendermos as críticas a uma abordagem para quê? Para que se evolua e a próxima escola da administração, como vocês vão ver ao longo do curso, a próxima escola da administração ela vem para minimizar esses problemas encontrados na abordagem anterior. Ok, pessoal? Então, tenham todos uns ótimos estudos e excelente semana, quinzena, mês. Até o nosso próximo conteúdo aí, pessoal. Até mais.